Fala pessoal, Isaac aqui. O Beorn é uma espécie de lobisomem versão urso, com a diferença que ele é muito maior e mais poderoso do que um urso normal, e suporta muito mais dano. Nos filmes nós temos uma referência à sua participação na Guerra dos Cinco Exércitos, mas sua importância é drasticamente diminuída. Nos livros, Beorn é quase uma força da natureza. Leva inúmeras flechadas, sofre vários danos físicos, mas ignora tudo isso e continua atropelando os inimigos enlouquecidamente. É ele quem salva Thorin, escudo de carvalho dos orcs, e é também ele quem mata o líder do exército inimigo. O trecho a seguir resume bem o que eu quero dizer. Aspas para o Hobbit. Mesmo com a ajuda das águias, o inimigo ainda estava em números muito maiores. Na última hora surgiu o próprio Beorn. Veio sozinho, na forma de um urso, e em sua ira parecia quase um gigante. O rugido de sua voz era como tambores e armas, e ele jogava orques e lobos para fora de seu caminho como se fossem palha e penas. Avançou sobre a retaguarda e irrompeu nas defesas como um trovão. Mas daí surge a pergunta: se um troca-peles é tão poderoso, como o seu povo foi praticamente extinto por meros orcs? Afinal, nos filmes, Bilbo pergunta a Beorn se haviam outros iguais a ele, e ele responde: já existiram muitos, mas agora há apenas um. There are others like you. Once there were many. Now? Now there's only one. Em sequência, ele explica melhor o que houve e diz que os orcs mataram a maioria de seus familiares e escravizaram os demais. Tudo isso sob a liderança do Profano, se referindo ao orc Azog. The Defiler killed most of my family, but some he enslaved. Inclusive, o filme foca e dá ênfase numa algema ainda presa em seu braço. É claro que não é crível que ele se transformasse no urso gigante e voltasse à forma humana e aquela corrente permanecesse ali. Isso é claramente uma questão de simbolismo, para transmitir um peso maior quando se refere à escravidão que ele e seu povo sofreram nas mãos dos orcs. Mas voltemos ao tema do vídeo. Como os troca-peles poderiam ter sido subjugados por meros orcs? Vamos investigar isso neste vídeo. Existe uma série de diferenças entre o que acontece nos livros e nos filmes em relação a essa questão. A primeira delas é que Azog, durante os eventos dos filmes, não estava mais vivo. Ele morreu numa batalha alguns anos antes para esse anão ruivo chamado Dain Pé de Ferro, que inclusive aparece nos filmes, montando um javali. Nos livros, é o filho de Azog, Bolg, quem assume o título de Rei dos Orcs do Norte, e é também ele quem lidera os demais orcs na Guerra dos Cinco Exércitos. Mas de toda forma, embora não haja uma referência direta a Bolg ou a Azog especificamente, de fato, foram os orcs quem expulsaram Beorn e seu povo das montanhas. Isso é revelado por Gandalf em dois trechos distintos no livro Hobbit. Aspas. Beorn é um homem descendente dos primeiros homens, que viveram nas colinas antes que os orcs viessem do norte e as invadissem. Em outro trecho, Gandalf diz: uma vez o vi à noite sentado sozinho no topo de uma rocha, observando a lua que descia na direção das montanhas enevoadas. Então, o ouvi resmungar na língua dos ursos. Algum dia eles desaparecerão e eu voltarei. É por isso que acredito que Beorn tenha mesmo surgido das montanhas, disse Gandalf. Então, vamos organizar as informações aqui. Tanto nos livros quanto nos filmes, Beorn, de fato, vem das montanhas enevoadas. A diferença é que, nos livros, Gandalf escuta ele conversando consigo mesmo. Já nos filmes, ele próprio conta essa história para Bilbo e os demais. O problema é que nos filmes, ele acrescenta que seu povo e ele mesmo foi escravizado, o que é evidenciado pela corrente ainda presa em seu pulso. Então, uma coisa fundamental a se fazer é separar os dois universos, entre o universo cinematográfico e o universo dos livros.
É importante a gente fazer essa diferenciação pelo seguinte: nos filmes, claramente existem outros troca-peles além de Beorn. Ele deixa isso muito claro ao dizer: encarcerar e torturar troca-peles parecia diverti-los. Caging skin changers and torturing them seemed to amuse him. Então, claramente, existem outros além dele. Por outro lado, nos livros, tudo indica que Beorn foi o primeiro de seu povo a desenvolver a habilidade de se transformar em um urso. Eu sei que essa afirmação é ousada e pode parecer mais uma teoria do que algo canônico, mas acompanhe comigo os trechos e tire suas próprias conclusões. Aspas para o Hobbit. Beorn tornou-se um grande chefe daquela região. Conta-se que, por muitas gerações, os homens de sua linhagem tiveram o poder de assumir a forma de ursos. Alguns eram homens rudes e maus, mas a maioria tinha o coração de Beorn, mesmo não tendo seu tamanho e sua força. Enquanto ainda era vivo, os últimos orcs foram expulsos das Montanhas Enevoadas, e uma nova paz reinou na borda do ermo. Algumas coisas a se observar aqui. Primeiro, Tolkien diz que, por muitas gerações, os homens da linhagem de Beorn teriam o poder de assumir a forma de um urso. Agora pense comigo, se esse poder já fosse algo comum na linhagem deles antes de Beorn, essa afirmação seria redundante ou sem sentido, porque há um destaque dado à transmissão do poder de Beorn e que seu dom, a partir dali, passou a ser hereditário. Segundo trecho, a maioria tinha o coração de Beorn, mesmo não tendo o seu tamanho e sua força. Esse trecho aponta para Beorn como maior, mais forte e provavelmente o original entre os troca-peles, porque é muito comum em mitologias e em histórias que o fundador de um grupo ou de uma linhagem possua atributos mais intensos ou exclusivos, representando o modelo original. Tolkien, neste trecho, claramente diz que os descendentes de Beorn herdaram seus traços, mas de forma diluída, menos poderosa. Além disso, os descendentes de Beorn, que possuem agora a habilidade de se transformar em urso, não por acaso são chamados de Beornings, um nome que deriva do próprio Beorn. Se o poder já viesse antes dele, seria mais lógico que a tribo tivesse um nome próprio, separado de Beorn, ou que fosse atribuído a outro fundador. Isso definitivamente reforça que Beorn foi quem originou os troca-peles. Beornings. Por fim, algo que, ao meu ver, sacramenta essa interpretação é que quase toda a história de Beorn é contada no livro Hobbit, mas lá nos livros de Senhor dos Anéis, especificamente na Sociedade do Anel, vejam o que Tolkien diz, aspas, Frodo soube que Green Beorn, filho de Beorn, era agora senhor de muitos homens vigorosos, e em suas terras, entre as montanhas e as florestas, nem orcs nem lobos ousavam entrar. Ou seja, agora que eles tinham o poder de se transformar em urso, os orcs e os lobos não tinham mais coragem de chegar perto, o que faz todo o sentido, pois eles eram agora troca-peles. Tudo isso nos leva a crer que, antes de Beorn adquirir esse poder, os homens das Montanhas Enevoadas eram vulneráveis, o que é comprovado pela expulsão deles de sua terra natal. Mas após adquirir seu poder e passá-lo adiante, Beorn mudou o balanço de poder, tornando a tribo uma força que os orcs não ousaram mais se aproximar. Já esse trecho aqui nos mostra que, após adquirir esse poder, Beorn e seus descendentes retomaram as Montanhas Enevoadas. Aspas novamente. Enquanto Beorn ainda era vivo, os últimos orcs foram expulsos das Montanhas Enevoadas e uma nova paz reinou na borda do ermo. Então, resumindo, a grande diferença entre os livros e os filmes em relação a esse assunto é que Beorn foi o primeiro e mais poderoso troca-peles nos livros, mas nos filmes já existiam outros. Mas qual seria a explicação dentro do universo dos filmes? Vocês já devem imaginar que nós, fãs de Senhor dos Anéis, não somos do tipo que deixa passar esse tipo de coisa.
E é claro que um fã de Tolkien iria inevitavelmente indagar Peter Jackson sobre isso, de como seria possível que os poderosos troca-peles tenham sido subjugados por orcs, já que no livro A Sociedade do Anel é dito expressamente que orcs e lobos não ousavam sequer se aproximar do território deles. Além da razão dramática, no sentido de Beorn ter uma história mais triste e trágica, Peter Jackson apresentou uma explicação dentro de seu universo cinematográfico. Se faz sentido ou não, deixarei para vocês julgarem. Segundo ele, os troca-peles capturados não conseguiam fazer a transformação por completo. Eles são referidos como troca-peles porque eles desenvolveram determinados aspectos de ursos, mas não conseguiam completar a metamorfose. E justamente por isso foram caçados pelos orcs como se fossem animais, como se eles estivessem praticando caça. E é justamente por isso que Beorn diz nos filmes que os orcs os caçavam por esporte. Not for work, you understand, but for sport. Segundo Peter Jackson, em seu universo, o único que conseguiu completar a transformação depois de já ter sido escravizado foi justamente Beorn. Forçado pelas duras circunstâncias, ele evoluiu, arrebentou as correntes e se tornou, como ele mesmo diz, o último dos troca-peles. Para finalizar, talvez você esteja imaginando como Beorn obteve esse poder em primeiro lugar. Eu fiz 2 vídeos sobre esse assunto. Vou deixar as miniaturas no final deste vídeo para quem quiser clicar e assistir. Um salve ao membro KV999, que fez um generoso donate de mais de 100 pilas para o canal, desejando Feliz Natal e Ano Novo. Feliz 2025 para você também, minha amiga. Estendo um feliz ano novo a todos vocês, meus queridos amigos. Desejo todo o sucesso e felicidade do mundo para vocês. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.